Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! O microfone deu enroscado, então eu tive que usar o advento do Equio. Boa tarde, boa noite, bom dia, não importa onde você esteja, é importante que você está aqui conosco para mais um programa do Red Zone. Um programa cheio de coisas que vocês vão ficar de cabelo em pé. Eu, Alexandre Bellini, sejam bem-vindos. Do meu lado, Fernanda Mate. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Hoje sim a gente está começando abril, ainda bem que é dia 2, para ninguém falar que é o dia da mentira, para não falar que a gente está inventando, né? Mas tem muita coisa deixando todo mundo muito preocupado para tudo quanto é lado. E frase da semana, Mate? A frase da semana. Os bandidos não estão para brincadeira. Enquanto você dorme, o crime não para. E todo dia você acorda pelo menos 6 horas mais vulnerável. A gente dorme vulnerável e acorda mais vulnerável, né, cara? É surreal. Chega a ser surreal. Bom, vamos lá para a nossa semana, começando para que vocês fiquem no radar de vocês. 16, 17 de maio, B-Side de São Paulo. Já tem lugar definido, é o lugar X. Ale, é interessante falar disso daí, assim, existe o Call for Papers e o Call for Papers aberto por Village. Então, se você quiser palestrar em qualquer Village, você pode escolher lá. Eu quero falar na Village de Inteligência Artificial, na de Red Team, na qualquer Village, tá? Inclusive, se tiver algum assunto para falar na Jurassic Village, sua palestra será bem aceita. Eu já tenho um lance na manga. Detalhe, tem uma novidade também, né, Mati? Existe os Light Talking, né? Esse ano a B-Sides tem palestras de 10 minutos. Se você tem um assunto, alguma pegadinha, alguma coisa que você aprendeu recentemente, quer compartilhar com a galera, você também pode se inscrever no Light Talking. O Light Talking são 10 minutinhos, você vai lá, pega o microfone, conta a história e blá blá, acabou. É interessante também, né, cara? Também, Só claro. que é o seguinte, eu acho que as inscrições de palestras foram até ontem, hein? Não, vai abrir para mais 15 dias. Vai abrir para mais 15 dias? Então, Vai estender mais 15 dias. Ótimo. Então, tá legal mesmo o negócio. Bom, vamos começar nosso mundo conturbado de guerras, né? Bagunça, todas as coisas que estão acontecendo com o mundo. E a gente já começa um negócio muito estranho, né, cara? Not toying. Parece brincadeira, né? Not toying around, né? Não é brincadeira o negócio. A Hasbro, né? Detectou em 28 de março, né, que levou um cyberataque monstro e cortou a conexão de alguns sistemas, incluindo partes de site corporativo, parte de empresa, ativo de planos, né, continuidade de negócio. Só que eles estão falando que vão precisar de semanas e semanas para voltar à normalidade. O fabricante dos brinquedos Monopoly, por exemplo, Monopoly aqui era banco imobiliário no Brasil, não é? Monopoly, Transformers, Peppa Pig contratou especialistas de cibersegurança para investigar o acesso não autorizado. Aí eu vejo que engraçado. Agora eles lembram que o mundo não é uma brincadeira apenas da Brinquedolândia e resolveram correr atrás de uma pessoa capacitada em cibersegurança. Parabéns! Será que é os gnomos do Papai Noel que trabalham na Hasbro? Essa ideia foi boa. Né? Putz. Alexandre, assim, eu acho que a fábrica de brinquedo é igual hospital, entendeu?
Cara, nunca acreditou que alguém tivesse o interesse, né? E daí é essa daí, subestimar a criatividade dos criminosos e talvez os subinvestimentos tecnológicos, principalmente na área de segurança, né? Exatamente, cara. O povo come bola, deixa o tempo passar. Estamos fazendo brinquedo, não preciso me preocupar com nada. Aí tomam uma invertida dessa e vão ficar semanas para voltar à normalidade, né? Tomaram ações rápidas para proteger o banco de dados. Pois é, cara, devia ter tomado lá atrás, né? É essa que é a história. O incidente expõe vulnerabilidades em cadeia de suprimento, blockchain. Tá? Entretenimento sem indícios de reivindicação pública até o momento. Até o momento. Não se fala o que foi vazado. Não se fala o que foi perdido. Só que teve o ataque, né? Então, qualquer hora pode aparecer surpresas pelo mundo todo. Concorda comigo, Amado? Total, exatamente. Né? Não está muito claro o negócio aqui. Eles falam de cadeia de suprimentos e tudo mais, né? E a notícia original falava de ainda, sei lá, pelo menos uma semana com operação parada, né? Isso é muito louco, é legal. Quer dizer, legal não, né? É triste, mas... É triste, mas a gente já está acostumado. É meio assim, né? É triste, mas a gente já está acostumado. Bom, vamos ver a Brinquedolândia onde vai parar, né? O negócio não foi fácil, não. Vamos para outro mundo, né? Vocês acham que a Microsoft não sofre também? Não apanha? Não dá os tropeços na vida que a vida dá? Um kit criminoso, né, que sequestra contas da Microsoft sem precisar de senha. Chama Evil Tokens. Olha que nome legal, né, cara? Evil Tokens. Está sendo vendido no Telegram, cara, e permite você sequestrar contas da Microsoft. Então você vai lá, você compra a sacanagem, né, instala na sua máquina, eu presumo, aí você começa a utilizar, ele vai buscar um fluxo de autorização de dispositivos que tem o AFI 2.0, e aí usando legitimamente, né, ou seja, legitimamente, de forma correta, vamos dizer assim, para TVs e consoles, mas induzindo a vítima a inserir códigos falsos em páginas oficiais de login. Cara, eu acho que o phishing de credencial é um negócio que está tão comum hoje em dia, mas está tão comum, e as pessoas caem de tanta felicidade de braçada, dando risada, né? Parece a seleção brasileira, né? Que perde o jogo, sai todo mundo rindo, se abraçando. Mesma coisa. Será que o povo não percebe que credencial é coisa séria até hoje, cara? Você levantou um ponto importante, Alexandre. Você levantou um ponto importante. O pessoal acha que é só mais uma senha, entendeu? Esquece de um monte do que isso pode estar ligado ou o que isso pode causar. E talvez por não conhecer tanto de tecnologia, as pessoas às vezes acabam caindo nas pegadinhas mais inocentes que possam ter. Aqui, a gente está falando de um grupo criminoso altamente especializado, né? Mas o negócio acho que é um pouco mais complicado. Cara, eu acho bem estranho. Ô, louco. Eu acho bem estranho. Eu acho bem estranho o que está acontecendo. Não, que ficou tudo alto pra caramba aqui, por isso que eu fui abaixar. Eu acho bem estranho o que está acontecendo, porque se a gente parar para pensar, essa semana aqui, eu que utilizo o Teams, eu tive muito problema, cara. Muito problema. E esse Evil Tokens, ele está direcionado principalmente para e-mail, Teams, OneDrive e Single Sign-On. Então você vê que não é à toa que algumas coisas saem da normalidade, aí aparece a notícia como do nada aconteceu um problema. Só que não é do nada.
Já estava pipocando que a notícia vem depois de todo mundo sofrer um tempo que chega a notícia para a gente. Bem legal essa história, né? As campanhas chegam por e-mail em anexos com PDF, doc, né? ou SVG, até contendo QR Codes para te ajudar o bandido a fazer besteira. Pô, cara, parece besteira, né, cara? Mas o pessoal tá se especializando tanto de um lado e os usuários estão emburrecendo mais do que a normalidade, eu diria. Exato. E assim, o lance é complicado, Alexandre, porque eu acho que você falou uma coisa que eu parei para pensar agora. Vamos lá. Você tem as empresas tipo Microsoft e outras gigantes trabalhando para proteger, trabalhando para corrigir e tudo mais. Você tem os criminosos que alguns poucos estão interessados diretamente na Microsoft. Só que todos eles estão interessados nos usuários desses ecossistemas. E daí, se o usuário não faz a parte dele, não faz a lição dele, não tem ser nesse mundo que vai conseguir proteger o negócio. Não adianta você acender a vela para carranca, né? Ou você fazer oração para o seu santo preferido. Cara, realmente complicado o negócio, e principalmente nisso daí. Pensando na inteligência, possibilidade técnica, conhecimento dos criminosos. Cara, sabe o que eu acho estranho e tá em pauta atualmente? Porque se você abre o LinkedIn, tem muita gente que está colocando no LinkedIn falando assim que não, o ser humano é o elo mais forte da cadeia de segurança. Cara, deveria ser, né? Porque muitas atitudes que existem hoje em dia já estão mapeadas, já está claro o que deve ser feito. Mas a negada não está preocupado em educar as pessoas, eles estão preocupados em botar campanha de phishing, o cara lá está atolado de trabalho, clicou no lugar errado, tomar paulada do chefe, do vizinho, do amigo, do inimigo, todo mundo vai cair de pau no cara, não é? Total. Então, são as coisas que a gente vem falando faz muito tempo, que a gente discorda da maneira como é feito, né? Mas tem um monte de gente que continua fazendo, ganhando dinheiro, e um monte de RH que faz porque está escrito em algum lugar e não sabe nem por que faz. É simplesmente porque está na ISO, está na recomendação do Banco Central. Mas por quê? Para que serve isso daí? A pessoa ela não consegue explicar para que serve esse tipo de coisa. E daí a gente já sabe, né? Não tem como dar certo esse tipo de coisa. Não tem como dar certo. Cara, as coisas que vêm de RH são assustadoras mesmo, cara, porque é uma necessidade de falar de tantas coisas para dizer que está embutido, né, na moda, nas notícias do momento. Então, tem mês que eu não sei nem mais o que é o mês. Um mês está virando uma palheta de pintor. A gente já reclama faz tempo que o pessoal fica dando nome de corpo, um monte de coisa séria da nossa área. E agora, um mês, janeiro amarelo, verde, azul, laranja, cada empresa põe uma cor no mês, toca o pau, sai todo mundo falando, todo mundo se confundindo, porque o cara no almoço fala com o amigo da empresa do lado, que é do andar de baixo do prédio dele, o cara, estamos no mês azul, você está sabendo? Não sei o que, o cara, para nós é o amarelo, o nosso é o rosa. Parece que favorece a desinformação, né? Fazer o quê? E a Microsoft não fica por aí, não. Ela também está avisando o pessoal que tem um backdoor, estranho isso, né? Um backdoor no WhatsApp, cara, né? Que está assim, sendo utilizado em PCs, máquinas com Windows. Então vamos pensar, o cara pega, quando ele carrega o WhatsApp através de um browser na sua máquina, ele fica mais exposto do que utilizando no seu celular. E uma falha da Microsoft, né? Ou ela só está avisando, né? O Defender identificou isso. A gente já falou um tempo atrás que o Defender poderia ter muita capacidade de entender como as coisas funcionam.
saíram da casinha, porque ele já não é a primeira vez que a Microsoft está publicando informações coletadas pelo Defender. E aí eles estão pegando uma campanha ativa que está desde fevereiro, que usa o WhatsApp para entregar arquivos VBS malicioso, né? Que aí o cara acredita, baixa o dado, aí vai lá no C2. Program Data, renomeia um monte de utilitário e você está na roça. Inteligente a maneira como os caras fizeram o ataque, mas como se precaver de uma coisa dessa? Putz, Alexandre, o negócio é assim, vamos chamar malware, né? Os vírus de WhatsApp, como é que eles funcionam? A hora que você recebe o arquivo, aparece uma mensagem de esse arquivo não pode ser aberto no seu celular. Por favor, execute ele no WhatsApp Web. Pronto. Então, é aí que começa a confusão, né? Você vai no WhatsApp Web e você, na maioria das vezes, abre um arquivo que é um script que vai funcionar só na máquina Microsoft. Então, no celular não vai funcionar, no Mac não vai funcionar, mas nas máquinas Windows, que tem 90% do mercado, isso vai funcionar. Então, você vai fazer o download, vai clicar 2 vezes para ver o que é, e daí pronto. Ele passou uma das camadas e a partir daí, né, o Defender que segure, ou alguém que defenda, né? Porque daí... Defender que se defenda, né? Defender que se defenda, né? Porque daí já começou a confusão toda. Então, a ideia do criminoso é bem inteligente, né? Olha, não funciona, né? Esse arquivo não pode ser aberto no celular, dirija-se ao seu computador. O problema, eu acho que a maioria das vezes aqui os scripts, eles estão usando uma técnica onde a primeira parte do script é uma parte, vamos dizer assim, inocente, que não tem a maldade nela, mas ela vai baixando a maldade, gruda tudo, e daí pronto, daí é tarde demais, né? Então, a ideia é basicamente essa. Então, Microsoft está alertando, porque tem um problema, é uma outra daquelas igual da CISA, né? É porque está saindo do controle. E assim, medo é sabido que o WhatsApp é o software mais, sei lá, é o aplicativo de conversa mais usado no Brasil, né? No Brasil, no mundo inteiro, o WhatsApp ele tem mais uso e mais usuário dentro do Brasil. Então, esse tipo de técnica aqui, mesmo a notícia sendo uma notícia internacional, os grandes, eu acho que vítimas, né, são os brasileiros. Cara, é assustador como funciona, né? Porque ele entra para desabilitar os properties de UAC, né? Que você vai interagir com as coisas. Aí garantem persistência, privilégio elevado, e você vai estar trafegando e trabalhando com aquilo ali como se fosse uma coisa válida para o seu celular, para o seu computador, no caso é o computador, né? Você está ligado no computador. Mas aí vem a coisa que me derrubou aqui, a recomendação, cara. A recomendação, evitem anexos, olha isso, evitem anexos inesperados no WhatsApp. Mantenha o antivírus atualizado e monitore o uso suspeito de ferramentas nativas. Cara, fala isso para um cara de 70 anos que está lá, recém-introduzido no mundo de WhatsApp, fica mandando bom dia nos grupos da família todos os dias. Você acha que ele vai saber o que é isso, cara? Você acha que ele vai saber o que é? Olha a frase, ferramentas nativas. Ele está pensando, pô, tem coisa de índio no meu celular também, no meu computador? O que é isso? Quase, exatamente. É triste, cara, é triste, cara. E a Microsoft dando seus pulinhos de alegria, porque o Defender que identificou, ó. O Defender identificou. E o resto é o cara que tem que tomar cuidado. O buraco é bem mais embaixo, né? O buraco é bem mais embaixo. Cara, pelo menos o Defender identificou. Agora, eu só queria saber se é o Defender grátis ou se é o Defender pago, que é o que não está claro aqui.
Que existe uma diferença grande, você bem sabe. Bem grande. Bem grande. Se for falar em termos de se usar coisa de web, cloud, vai para o Sentinel, é maior ainda, né? E às vezes a pessoa não sabe o que está usando. Se está na nuvem, se não está, né? Cara, essa aqui é a famosa trap, né? Armadilha. Ai. Pois é. Vamos lá. Mais coisas. Essa notícia, então, é para a gente ficar um pouco mais de orelha em pé, porque os cyberataques estão se intensificando e intensificando a pressão sobre governos da América Latina. Então você fala assim, pô, mas como assim parte da América Latina? Então vamos lá. Brasil, quantos países tem aqui? Uns 15, né? Que é na América Latina. Não lembro de cabeça, mas vamos falar em uns 15. Né? O Brasil é o maior, vai ter um monte de outros países. Aí a gente pega lá, tem um aumento acentuado, seja 3.065 incidentes semanais por organização. Isso daí é um crescimento de 40% acima da média global. Ou seja, a América do Sul virou palanque, né? Virou palquinho da alegria, né? Polidense. Polidense. Aí eles estão sendo impulsionados por ransomware, chegando até em 78% em 2025, e também muita coisa de espionagem chinesa, né? Da estatal chinesa, da Vixen Panda, Aquatic Panda, que a gente até falou do programa já. O Brasil está ganhando o grupo aqui da América Latina de 30% das vítimas de ransomware, seguido por México, Argentina, Paraguai, onde grupos como Ransom Hub e Lockbit atacam sistemas governamentais, como a Brigada Cyber PMC, que roubou 7 milhões em registros de cidadão recentemente. Cara, eu acho que está na hora já, né? A gente sempre fala que o brasileiro tem muita sorte. Imagina o Peru da vida. Ale, fala uma coisa para mim. Você acha que teria que ter uma força em conjunto? Para trabalhar? Então, aí a gente esbarra de cara num problema gigantesco. Quando a gente fala uma força em conjunto, a gente tem um exemplo que está nos perseguindo aí nos últimos 20 anos, mais ou menos, que é o Mercosul. Tudo bem. O Mercosul, em teoria, abrangeria também informações desse tipo de trato entre os países. Não é só grana, é facilitação de insumos e cooperativismo em todas as áreas. Essa é a regra do Mercosul. Tudo bem, vamos lá. Você falou uns nomes muito bonitos, mas para o cara trabalhar e para ajudar nesse tipo de coisa, alguém tem que receber. Não existe área Mercosul no governo, onde o cara vai colocar sentado alguém de inteligência cibernética aqui, outro lá no Peru, e o cara tira o telefone vermelho do Batman e fala, amigo do Peru, da Venezuela, estamos tendo um ataque, tá vindo de tal lugar, bloqueia aí porque estamos vendo, entendeu? Aí que tá. O Mercosul deveria ter um fundo de cooperativismo de todos esses países, para na hora que tivesse necessidades que geram custos, serem cobertos. Agora, pergunta se fizeram isso. É óbvio que não, né, velho? É óbvio que não. E aí é aquela coisa, é tudo outra coisa disfarçado de alguma coisa nova. É o jeito que o pessoal de governo trata. A gente está longe de ter governos realmente responsáveis com relação à tecnologia e impactos que a tecnologia pode sofrer ou gerar, porque os impactos da tecnologia hoje são reais em todos os setores. Eu posso impactar turismo, governo, saúde, o cidadão, tudo. Turismo. A gente provou na Itália, lembra o caso da Itália? Os caras bloquearam os negócios, os caras não conseguiam descer do barco, sair do museu. Exato. Mas
Não sei se chegou a ver, apareceu umas notícias falando que vai ter concurso para cibersegurança para atuar junto com o governo, com o exército, alguma coisa assim aqui no Brasil. Chegou a ver a notícia dessa? Eu vi gente falando, mas eu não vi aonde nem as fontes. Tem que procurar direito para entender. Não, eu não tenho agora aqui, mas eu achei uma coisa muito interessante, né? Porém, o meu medo é isso daí. Cara, as notícias estão falando, os governos estão com problema, todo mundo sabe, está tendo ataque de negação de serviço, vários grupos. Tá bom. Enquanto ficar todo mundo brincando com My Pressures, nós não vamos conseguir resolver o problema. O problema não será resolvido. Detalhe, agora a gente vai falar desse que você acabou de falar. Intensificação de DDoS em eleições. Cara, as eleições estão longe de ser uma coisa transparente. Então, isso, quando você não tem a transparência, você favorece situações que você não vai conseguir controlar. Porque você não, assim, não está claro como é que faz. Vou dar um exemplo. Em muitos países por aí, durante a eleição, se o cara vê alguma coisa errada, o próprio cidadão, ele delata o cara. Ele pega o cara pro braço, chama a polícia e manda prender, cara. A gente está longe disso. Aí o André até colocou um negócio aqui, ó, na parte que envolve indústria de energia, petróleo, gás e outros recursos. Então vamos pegar esse exemplo. Para vocês entenderem quanto que é complexo. O Brasil tem a Petrobras. O Brasil tem alguns programas que são nacionais e somente nacionais, como o Proálcool, que a gente tem o álcool, o etanol. Isso não está difundido pelos outros lugares como vocês pensam. Esse é o primeiro problema. E a Petrobras existe no Brasil, mas existem outras distribuidoras de cunho internacional que trabalham aqui também e têm liberdade de vender o combustível seguindo as regras brasileiras. Quando a gente vai para a Argentina, quando se fala em combustível, o combustível é uma estatal, só da estatal. Então, mesmo que tenha bandeira lá no posto Shell, quem cuida do preço é a estatal. Quem faz a distribuição é a estatal, é a YPF. Se isso não tiver acordado com eles, em relação às coisas completamente diferentes do Brasil, como é que você vai dar suporte para dois ambientes completamente diferentes como esse? Vocês percebem como fica difícil? Agora vamos falar outra coisa. A gente está falando aqui de infraestrutura crítica. O Brasil tem infraestrutura crítica que são os portos, concorda? Os portos marítimos. O Paraguai não tem divisa com o mar. Aí o governo paraguaio chega e fala assim, por que eu tenho que contribuir com X% de cobertura marítima, sendo que eu não tenho limites com oceanos? Você percebe como a política, quando a gente fala de geopolítica, as coisas ficam todas idiotas? Assim, é só entrar no acordo, concorda? É bom senso. Mas não adianta, cara. Os caras se limitam. Os caras, eles parecem que se encolhem e não conseguem falar. Aí você pega uma Bolívia da vida, é o mesmo caso no Paraguai, cara. Pior ainda, porque ali tem umas limitações, inclusive, por causa de terreno, de altitude. Então, assim, a gente passa por várias situações que são distintas. Você pega o sul do Chile, Bolívia e o norte da Argentina, existem detalhes de combustível que são completamente diferentes dos nossos. As peças de carro são diferentes, os filtros dos veículos são diferentes, porque é uma altura maior, os óleos são mais viscosos, tem uma densidade maior, que se o nosso veículo for lá e botar um óleo da Argentina e sair andando, você vai fundir o carro. E aí a culpa é de quem? Uma moto funde rapidinho, mais rápido do que o carro, porque a moto ela trabalha numa potência muito maior, uma velocidade maior dos pistões. Então, assim, são várias situações que a gente até pensa que poderia
ter uma unificação real de cooperativismo, mas eu vejo que não estão muito interessados em chegar nesse detalhe, não, cara. Mas, Ale, vamos lá. A gente falando de combustível, você trouxe um monte de detalhe aqui, né? É o mais fácil. Exato, mas, por exemplo, tecnologia é o Windows para todo mundo, o Rancher é igual para todo mundo. Não era para ser mais fácil? A esse que era para ser mais fácil? Exatamente. E aí o que acontece? O cara vai brigar que fala assim, por que eu dou X% da minha contribuição para a tecnologia funciona e não funciona para o combustível? Aí os caras começam, aí vira um impasse, porque as leis têm que sair num bolo só. Aí, você entendeu? É exatamente isso, você matou a pau. Essas diferenças dos outros produtos, dos outros itens de comercialização, são muito mais complexos. E como tem que ser uma lei única tratando o Mercosul, eles não conseguem lidar. E aí fala, pô, então por que não separa tudo? Poderia ser, só que aí quem cuida do Mercosul teria que ser um ambiente mais inchado. Teria que ter uma área cuidando só de tecnologia, outra área cuidando do agrícola, outra área cuidando de mineração, outra área cuidando de transporte. Teria que ser como se fosse um governo a mais, além dos governos de cada país. Essa foi a base principal da discussão quando fizeram a União Europeia, porque impactava todos. Né? E por isso é um dos motivos que a Inglaterra caiu fora, que as taxas de rodovia eram gigantescas para a Inglaterra, e para o Reino Unido não era interessante, porque eles são uma ilha. Você percebe? Então, assim, as pessoas, a ideia é louvável, mas, de repente, na hora que você põe na ponta do lápis e começa a fazer custo, né, é muito mais caro eu asfaltar a estrada do que eu arrumar a versão de um Windows. Você entendeu? É muito mais caro eu fazer um oleoduto cheio de controle entre os países do que eu cuidar da distribuição de um antivírus. Mas como vão fazer essas cobranças? Teriam que ser separadas com, vamos supor, delegados responsáveis, aí começa a patifaria, né? Porque aí até o cara começar a ter um cargo, que tem outro cargo, e o cara do outro país se sente denegrido porque não chamou a quantidade de gente do país. Nada, cara. O ser humano tem uma dificuldade gigantesca de abrir mão de certos poderes. E quando você dá poder para o ser humano, você descobre realmente quem ele é. Então, o resumo estamos fadados ao fracasso. Sim, sim. Sim, principalmente pelo tempo que nós ficamos sem se preocupar com tecnologia. O Brasil é muito adiantado em relação à Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Paraguai, em termos de tecnologia. Nós desenvolvemos muito rápido num pequeno período de tempo. Muito rápido. A gente tem assim tecnologias super abrangentes, a gente tem um conhecimento super abastado de informações sobre tecnologia. E isso é um diferencial para nós. Só que o país é muito maior, o país é continental. E aí começam os problemas. Como é que eu vou fazer isso em relação à Argentina? O Chile, que é uma tripa inteira. Não, assim, você começou a falar disso daí, eu lembrei no seguinte, há alguns anos eu estava num hotel na Argentina e o cara ele tinha o prontuário de cada uma das pessoas do hotel, onde tinha o nome, e ele anotava o número do cartão de crédito no papel, que ia ser passado para frente depois. Cara, eu fiquei maluco, e daí eu tinha o meu cartão de crédito, não tinha número. Daí o cara pegou e falou, não, eu preciso do número. Eu falei, cara, cartão de tarjeta de seguridade, entendeu? Se dane, tá aqui, ó, me dá a maquineta aí. Não, eu tenho que anotar o número, entendeu? Briga feia lá. Então, nós estamos muito... Nessa parte, a gente está muito distante em termos de evolução e de, sei lá, consenso. Consenso é a palavra. Falta o consenso com o bom senso. E a gente fica distante disso. É uma coisa que deveria ser mais simples, mais clara, mais direta para as pessoas poderem ter a evolução e os adventos para ajudar através da tecnologia são impactados.
né? Se a gente para pensar voltando no carro, que é o mais fácil de entender, você vê que alguns modelos de veículos saem na Argentina e não saem no Brasil, e vice-versa, né? Porque tem outras leis antigas que impactam determinados pontos que não vale a pena mudar o veículo. Então, a Tundra, por exemplo, a nova caminhonete da Toyota, existe na Argentina e não tem no Brasil, velho. No Brasil é considerado um produto importado. Você paga 150 mil reais mais caro por causa disso. Nossa. Então, assim, são coisas que não faz sentido e ainda levantam a bandeira que temos um Mercosul. Eu não sei onde. Né? Não sei onde. Um pedaço de papel, né? Aceita tudo. Papel sempre aceita tudo. É só pegar a caneta com bastante tinta, você vai ficar alguns dias escrevendo. Mas vamos ver para onde vai essa situação aí dos governos. Eu acho que a probabilidade de piorar é grande. E esse ano é ano de eleição no Brasil, né? Então, prepare-se. Se não estourar nenhuma bomba atômica até lá por causa dessas guerrinhas inescrupulosas por aí e a gente ser impactado, votaremos no fim do ano. Bom, vamos lá. Isso aqui é muito louco também, né, cara? Proxies residenciais usados em ataques maliciosos evadiram verificações de reputação de IP em 78% dos 4 bilhões de sessões analisadas pela Greynose em 90 dias. Vamos entender um pouco isso. Quando você fala em reputação de IP, existem metodologias e agentes que fazem uma avaliação constante do que trafegam pelos IPs, do que são usados os IPs. Então, se eu tenho um IP meu, eu estou usando, e começo a distribuir ransomware, a minha nota vai diminuir, né? Os mapeadores, vamos falar assim, né? Os makers, os traders e makers, eles vão começar a marcar o IP como IP nocivo. Você vai entrar lá no Vírus Total, vai colocar o IP de casa, e os caras vão falar, vai dar um vermelhinho lá, distribuidor de vírus, distribuidor de malware, né? Campanhas de ransomware, campanhas de phishing, coisas assim. Aí, quando você percebe que esse número está aumentando e impactando a reputação de IP caseiro, muito disso é o de que nós falamos há anos aqui no programa, que é a relação das caixinhas diabólicas de IPTV. Tem outras coisas? Sim, tem muito mais. Mas essas caixinhas é a botnet do inferno, sem dúvida alguma. Porque as pessoas não sabem o que estão fazendo. E muita gente por aí que acha que está minerando o Bitcoin está ajudando o bandido faz tempo também. É verdade, Amado? Muito. Aí assim você fala, 39% dos IPs únicos em tráfego malicioso para bordas de rede, com variação noturna de 34% em regiões como Índia, seguindo por dispositivos domésticos infectados, desligados à noite. Ou seja, cara, não é só o Brasil, não. A gente está falando aqui do mundo inteiro. A Índia tem gente pra cacete. Você imagina todo mundo utilizando as coisas VPN debaixo do pano, router que vai saber de onde que arrumaram, um monte de microtik mal configurado. Cara, qualquer coisa sem atualizar, tudo pode favorecer esse tipo de problema, cara. Agora, como corrigir, Mati? Eu não consigo entender isso, não. Como pode corrigir? O negócio que eles comentam aqui é o seguinte: na grande maioria das vezes, para usuário doméstico, eles usam um range de IP e daí você está mandando tráfego malicioso. Você desligou seu computador e você foi dormir. Eu liguei o meu, eu peguei aquele endereço IP seu e eu começo a ser bloqueado por alguma coisa que eu não tenho culpa. Meu Deus do céu. A confusão é maior ainda, eu acho que principalmente por causa disso daí, né? Porque daí o cara fala, mas eu sou legítimo, desculpa, tá liberado. Você acaba dando mais trabalho
para liberar e para bloquear, para controlar esse tipo de coisa, do que outra coisa, né? Que não deveria ser controlado, né? Então, eu não vejo uma solução muito fácil aqui. Quando se implementa uma solução dessa de bloqueio baseado em IP, você tem que ter um tempo de quarentena, porque a grande maioria das vezes a vítima, quem é o atacante, ele também é vítima. Ele foi vítima, então é o roteador dele, como você falou, foi invadido, ele não sabe. Só que amanhã... Nem tem ideia. Amanhã ele descobre e limpa. Ele vai ficar bloqueado a vida inteira agora? Tá amaldiçoado? Entendeu? O cara vai ter que tomar, como é que fala? Água benta amanhã, né? Para ver se melhora o router dele ou a reputação do IP, não. Né? Quem faz certo, faz isso daí. Cara, esse cara é recorrente? Sim ou não? Não. Aconteceu uma vez. Então tira o cara da lista, porque provavelmente foi algum erro que aconteceu lá e limpa. Só que são ranges gigantes. O controle disso é muito difícil. O controle é muito difícil. Eu não vejo uma solução. E tem custo, né, cara? Um controle desse tem custo. Quem que paga? Ficar lá só máquina fazendo? Quem paga é o provedor, né? É o provedor que, por exemplo, aqui no Brasil seria a Claro, a TIM, né? A Vivo, que oferecem o serviço residencial. Acho que a grande maioria deles. Tipo, paga e cuida do seu, né? Tenta... sei lá, cara, eu acho que ainda tem coisa que não vai conseguir mudar. Eles vão fazer uma campanha para ensinar o povo a atualizar firmware de router. Vai fazer um programa governamental que vai dar dinheiro para... Do mesmo jeito que deram dinheiro, subsidiaram antenas digitais para quem trocava de televisão, eles vão trocar o router das pessoas, mas nunca. Mas então, você percebe o problema? Se o provedor fala, eu tenho a senha para que eu possa atualizar, o pessoal fala que é invasão de privacidade. O que está tendo, né, sem argumento nenhum, está tendo invasão de privacidade. Então era assim, alguém ia arrumar para você. E daí? Tá? O que acontece? A melhor coisa a ser feita é o provedor coloca um firewall invisível, uma camada a mais de segurança que você não tem acesso e não tem nem como reclamar. Então, exato, já vem filtrado para você. Eu já comentei contigo o lance de quem está na rede da Embratel/NET não consegue acessar porta 445 de máquina externa. Então, cara, mas como isso? Existe um firewall que está bloqueando a saída. Por quê? Porque tinha um monte de máquina contaminada dentro da rede da Claro que o cara não arrumava. Não arrumava porque ele não sabia, porque qualquer que seja a desculpa. Cara, beleza. Em vez da Claro ficar tomando notificação e ter que ficar respondendo lá para um monte de gente, cara, bloqueia a porta. Pronto. Você resolveu o problema. Quantas outras portas estão bloqueadas? Não sei. E daí a resposta é quantas forem necessárias. E sem a gente saber, sem aviso prévio, sem nada. Porque assim, mas é importante para a comunicação, cara. Vai bater, seu pacote vai ser negado, pelo próprio protocolo ele vai tentar de novo, talvez saia por outra porta, parabéns para você, caminhou, funcionou. Por quê? Porque os usuários, entendeu? Não têm competência para tomar conta de si próprios. É triste, né, cara? É triste, mas eu não consigo ver também uma saída para isso. Não consigo ver. Por isso que vem de efeito paulada, não é efeito cascata, é paulada. Vem de cima para baixo e acabou. É o que nos resta. Triste, triste, mas vamos ver. Vamos ver se eles têm alguma ideia, porque isso aqui, sei lá, de repente faz tudo automatizado, mas mesmo assim vai continuar os problemas, não vai ser resolvido tão simples.
é que o número alertou as pessoas que mudou muito, né? Por isso que eles ficaram espertos. Exato. Por isso que eles ficaram Daí, espertos. Alexandre, e daí, assim, percebe? Criminosos descobrem como vai passar a reputação, o IP deles já está sujo. Daí agora, o que eu faço? Conecto no Wi-Fi da vizinha para... Pronto, que coisa, cara. Bom, vamos ver para onde vai isso daí. Mas agora tem um negócio interessante aqui, né? A Teams, o Zoom, né? Nosso querido Google Meet, tem um concorrente que está vindo com tudo. A Proton lançou o Meet, né? Que é a sua plataforma de videoconferência focada em privacidade. Aí eu fiquei pensando na hora que eu li. Você faz a chamada e aparece um Anonymous na tela, assim, com a voz distorcida. Voz, imagina só, cara, por padrão, máscara para todo mundo e voz distorcida. Essa ideia é boa, Gostei. Eles estão oferecendo chamadas criptografadas de ponta a ponta, cara, com o protocolo MLS, sem exigência de conta na Proton. Ou seja, você não precisa nem ter conta na Proton. Você quer usar, fica à vontade. Está aqui o nosso produto. Olha que bacana. Ou até existem opções de planos pagos para reuniões gratuitas de até 1 hora e 50 participantes. Ou seja, já é um diferencial em relação a um monte aí, né, cara? Já estão jogando areia no mercado. O serviço do navegador roda no navegador via web RTC com o SFU, né, Selective Forward Units, integrando-se ao Proton Calendar. E suporta exportação para Google, Microsoft, com senha local no cliente, autenticados por SRP, garantido que nem a Proton acesse áudio, vídeo, chat ou o que for feito ali naquela reunião que complete os metadados. Cara, é interessante a brincadeira. Né? Agora, vamos lá. Isso aí não vai ajudar vagabundo, não? Mas eu não entendi ainda o porquê mais um, tá? Porque, assim, se você pegar o Google, sei lá, Meeting, tá? É só você ter uma conta no Gmail que você faz a ligação. A ligação, eu não sei se a ligação é criptografada, mas até agora eu não ouvi ninguém que falou, estamos ouvindo a sua ligação, estamos isso, estamos aquilo, tá? É HTTPS de uma ponta na outra e eu acho que os caras não gravam absolutamente nada. A pergunta é, qual é o diferencial? Uma das coisas que a Proton está comentando é que as conversas, suas conversas e sua imagem não será usada para treinar uma inteligência artificial qualquer. É basicamente isso que eles estão falando, né? Mas eu não sei se ganhamos muitas vantagens aqui. Se não tiver a voz distorcida e a máscara do Darth Vader, tô fora. Você escolhe a máscara que você quer usar. Exatamente. Você quer ver o Chewbacca, você quer a máscara do Chewbacca. Só que ninguém vai te entender, que você só vai fazer... Não, cara, pensa bem, o Furry, entendeu? Aqueles bichinhos de pelúcios conversando contigo na conferência. Que bizarro. Cara, é muito... Gremlins, né? Os Gremlins. Pokémon. Gente do céu, cara. Mas a ideia é legal. Eu gostei da minha ideia. Distorce a voz, esconde a cara e também vai embora. Meu Deus. Olha só, cara. O Rodrigo colocou um negócio aqui que eu não tinha visto, né? Olha isso aqui, ó. Imagina também celulares antigos end of life, né? Que estão infectados. Cara, o que eu sofri por causa disso hoje, Rodrigo? Se você soubesse... Se você soubesse que eu fiquei 7 horas no telefone hoje, né? Você não acreditaria num negócio desse, mas tudo bem, faz parte. Vamos lá.
Agora, o Google Drive tem uma detecção de ransomware embutida nas contas que são dos usuários que têm pagamento, né? Os caras que pagam. Então, o que acontece? O Google Drive dessas pessoas que têm contrato com a Google serão protegidos por default sobre detecção de ransomware, né? Cara, isso eu achei muito legal. Principalmente porque vem crescendo a utilização do Google Drive para distribuir porcaria pelo mundo afora. Então, isso aqui já é uma pré-análise que eles devem ter feito. Perceberam, porque um ransomware no Google Drive é problema para eles também. Mancha a entidade, dá dor de cabeça que pode vazar para a parte interna, né? Então, assim, o negócio é seríssimo. Então, aqui eu acho que é o pontinha do iceberg que apareceu, eles já resolveram cuidar, mas tem muitos outros interesses por trás. Você não acha, não, Márcio? Eu ainda não pensei no outro interesse, Alexandre. Assim, eles comentam aqui que o modelo deles foi treinado com milhões de amostras de ransomware, combinado com a análise de inteligência artificial do vírus TotalQ deles também, para detectar novas variantes com mais rapidez. Eles ficam analisando o sinal de arquivo sendo cifrado, e daí eles param o processo e avisam os administradores, né? Ou pelo menos proíbe o acesso nas contas. Era isso que a Microsoft devia ter feito desde o começo. Mas talvez eles quiseram focar só no sistema operacional e o resto a gente não coloca a mão. E acabou dando dor de cabeça para todo mundo. Dando impacto na parte do storage do Google Drive aqui, deve ter acontecido alguma outra coisa, né? Fico pensando, porque assim, lembra no passado distante, você tinha uns programas que faziam... Puta, eu não vou lembrar o nome agora do programa. Ele comprimia outros softwares, era tipo... Não era o PKZip, mas era um que era tipo on the fly, no sistema operacional mesmo. Então ele compactava, a hora que você gravava, ele já gravava compactado. Tinha uma sabotagem que dava para fazer, que você só gravava coisa compactada, porque daí ele não tinha como compactar de novo e ele dava dor de cabeça na ponta, o programa se perdia. Eu não sei se em algum momento eles tentam arquivar do lado deles e a hora que você começa a colocar muita coisa que já vem criptografada, pode dar problema, né? Mas, qualquer maneira, fico muito feliz que mais uma empresa gigante em sua categoria esteja pensando nisso em proteção dos usuários. Vamos ver, né? A priori, as empresas, que é quem realmente paga o serviço, têm arquivos muito mais, eu diria, sei lá, valiosos, né? Mas talvez isso aqui abra dentro em breve, se aumentar, eu acho que o fluxo, o que acontecer aqui, para usuários normais também. Cara, como o cara é pago, é uma quantidade, creio que muito menor do que um monte de gente que é grátis dentro do Google, eles conseguem fazer uma avaliação on the fly sem impactar tanta gente, concorda? Então, acho que é o primeiro caminho. Depois eles estendem para o outro, fica mais fácil. Vamos ver como é que vai fazer. Pode ser. Pela grande quantidade, você começa com um número menor, né? E depois você expande. Essa foi boa, gostei. Acho que é por aí que foi a ideia deles. Você está trabalhando no marketing lá também? Como é que é? Trabalhando no marketing dos caras? A ideia foi boa, gostei da ideia. Não, a gente faz tempo que está rondando nossa querida Google. Falta os caras saírem da casinha e lembrar de... Sabe aqueles números que está guardado naquele aparelhinho chamado celular de vocês? Vocês poderiam pegar e ligar, né? Porque quando se manifesta, fala...
Então, assim, tá bom. É só lembrar. Mora vai. Mora vai. Me lembra antes de falar, eu tenho coisa para falar da Nubifor para você. Beleza. Eu acho que eu mandei por e-mail, mas se não mandei, a gente conversa. Agora, me falando do outro, lembrei do outro. Bom, a coalizão anti-pirataria, só para fechar com chave de ouro, né? Coalizão anti-pirataria, a SE derrubou o Anime Play. Cara, o Anime Play é um aplicativo que tinha mais de 5 milhões de usuários, cara. Mais de 5 milhões de usuários. E esse aplicativo, a gente já comentou aqui, ele fazia um streaming, né, de anime ilegal. Tem muita gente que não tem ideia disso, mas vocês não imaginam a quantidade de animes e pessoas que seguem animes pelo mundo todo. Tem muita gente que não vê mais desenho, entra no streamer e fica vendo só anime. Tem umas ideias muito radicais, não tem censura. É um negócio muito louco, né? Muito louco. E existem gente que faz filmes de anime para o mundo todo. Não vai pensar que é só Japão, não. Tem finlandês, alemão, francês, tem para todo lado de qualidades altíssimas. E os caras, o que fizeram, né? A gente já tinha até falado isso, né? Registrados cerca de 60 terabytes de conteúdo infrator. Para pensar, isso daí foi operado a partir do Riau, na Indonésia. Cara, 60 terabytes de coisa pirata, cara. A ação foi ampla, assumiu o controle do aplicativo de 15 domínios, código-fonte, infraestrutura de hospedagem, mais 29 repositórios do GitHub que tinha espalhado para, se der um problema, os caras tinham como pegar rapidinho, tirando toda a operação do ar dos caras e ainda dificultando uma eventual retomada, né? Trabalho em conjunto e trabalho de verdade, né, Amade? Isso é cara, total. É assim, o que me assusta são os números, porque assim, como você bem falou, é uma realidade longe da nossa. Como eu não consumo. Cara, o último anime, não foi o último, mas que eu lembro é do Akira, entendeu? Então, eu sei que muita água já rolou nisso daí, mas pensa bem, 5 milhões de usuários. A gente tem um lado aqui, né? Se os caras fecharam os servidores, pegaram o código-fonte, os domínios e tudo mais, logo começa a chegar aquelas cartinhas, né? Delicadamente para as pessoas, olha, você fez alguma coisa ilegal, né? Que tal você pagar para a gente não ir atrás de você, como aconteceu com várias outras empresas, né? Então, é alguma coisa que sim pode acontecer e é bom a pessoa saber, quando ela faz esse tipo de coisa, que ela está fazendo alguma coisa ilegal. E daí, de uma maneira ou outra, né, aparece aqui, sei lá, forças armadas ou não, ou pelo menos com o computador certo na mão, e pega e desmantela uma gangue dessa daqui. E muitas vezes, né, a gente já viu o caso de oferecer o conteúdo de graça, mas a gente já viu também casos de que o conteúdo era pago, e daí pirataria, é pior ainda, né? Exatamente. Agora, que o mercado para isso aqui é gigantesco, cara. Eu já peguei meus filhos vendo essas coisas. Cara, é um negócio muito louco, muito louco. Tem uns que são super sanguinários, outros são todos angelicais. Tem de todo tipo para todo tipo. Tem lutas, tem de carros, tem de motocicletas, vida, sei lá, no campo. É um negócio louco, cara. Cresceu demais. Talvez seja uma tendência, né, que eu detesto esse nome, mas é que vai seguir esse povo aí. Eu não assisto, eu não tenho paciência. Mas quem gosta, gosta, e tem aí a prova que muita gente gosta, né? 60 terabytes, 5 milhões de usuários, não é pouca coisa, não. Nossa. Bom, galera, é coisa pra caramba. Vamos ver que se aparece coisa nova e ficar de olho, principalmente nessas maluquices que nós vimos aí
de Microsoft e tal, e ver o que a gente pode ganhar ainda com esse novo advento da Google, que eu achei muito legal. Galera, mais um programa, mais um mês se inicia. Beijo para todos vocês, uma ótima semana, uma ótima Páscoa para quem é católico, quem não é, quem respeita. Sexta-feira Santa, Páscoa, divirtam-se, cuidem-se. Para todos vocês, tudo de bom. Do meu lado, Fernanda Mate. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, tranquila hoje, até que tranquila, tá? Mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.